Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Maurício e hoje a gente vai continuar a estudar a lógica matemática. E hoje eu vou te trazer duas palavras novas, tá? Que também não são tão novas assim, porque elas já estão presentes no nosso vocabulário, que são essas palavrinhas e ou. Tá? É muito comum a gente perceber esses conectivos nos nossos teoremas. Tá? E dessas duas palavras, essa palavrinha e é a que já é mais próxima aí do nosso cotidiano, do e que a gente costuma usar na linguagem informal até. Tá? Para o ou a gente vai ter aí tomar um cuidadinho a mais. Tá? Então vamos começar pelo e, que é o mais tranquilo. Digamos que um número seja divisível por 2 e também por 5, tá certo? Vou colocar ele aqui, ó. Vamos pegar um número n, que é divisível por 2 e também divisível por 5. Bom, pensando aqui rapidinho. Se o número é divisível por 2, na fatoração desse número aparece um 2 lá, né? E se ele é divisível por 5, também aparece um fator 5. São dois fatores primos. E a gente sabe que 2 vezes 5 é 10. Então, todo número que é divisível por 2 e por 5 também é divisível por 10, correto? Então, se n é divisível por 2 e divisível por 5, então, o número n é divisível por 10. Bom, o conectivo e está aqui, né? Essa palavrinha, ó, pá. E tenho certeza que você não deve ter muita dificuldade para entender o que é esse e, né? Afinal de contas, o que tem que acontecer aqui? Eu tenho que ser divisível por 2 e também por 5, tá? Essas duas condições têm que ser satisfeitas para que então esse número seja divisível por 10, tá? Não tem como um número ser divisível por 2 e não ser divisível por 5 e ser divisível por 10. Né? Vamos traduzir isso daqui na tabela verdade do e. Então eu vou chamar essa primeira afirmação, divisível por 2, de A. Vou chamar aqui divisível por 5 de B e divisível por 10 vou chamar de C. Tá? Então o que eu estou dizendo é que A e B implicam C. Então vamos lá. Se o número é divisível por 2 e é divisível por 5, ele é divisível por 10. Isso a gente até já comentou, né? Tem o fator 2, tem o fator 5, então 2 vezes 5, 10. Agora, se eu pego um número que é divisível por 2 e não é divisível por 5, tem como esse cara ser divisível por 10? Ou então ele vai ser sempre divisível por 10? Ó, vou imaginar um aqui. Divisível por 2 e não divisível por 5? O 8. O 8 é divisível por 2, então ele vai ter um fator 2 na fatoração. Ele não vai ter um fator 5 na fatoração em primos, então ele não é divisível por 10. Então, falso. Agora, pega o contrário. Pega um número que seja divisível por 5 e não seja divisível por 2. Por exemplo, o número 15. Quando eu pego o número 15 e fatoro, só aparece o 3 e o 5, né? Não aparece o 2. Então, se não aparecer o 2, não tem como fazer o 10, né? Um 2 com um 5. Então, um número que é divisível por 5 e não é divisível por 2, não é divisível por 10. E agora, último caso. Pega um número que não é divisível por 2 e também não é divisível por 5. Por exemplo, o número 11. O número 11, quando você fatora, só aparece o 11, né? Que é um número primo. E o 11 não é divisível por 10. Então, repara, para que o C seja verdadeiro, né, eu preciso que A e B sejam verdadeiros ao mesmo tempo. Tá? Esse E dá a ideia de que as duas condições têm que ser satisfeitas, tá? Simultaneamente. Então, isso é bem próximo do nosso dia a dia, né? Não tem nada aqui que seja tão estranho assim. Agora, no caso do ou, tem que tomar bastante cuidado, tá? Trazer uma situação aqui hipotética. Digamos que alguém te ligue e te faça a seguinte pergunta. Ô fulano, você quer jantar pizza ou sopa? Né? O que a maioria das pessoas pensa quando recebe essa pergunta? Bom, esse meu amigo, a minha amiga, está me oferecendo escolher entre comer sopa ou comer pizza. Né? Eu tenho que escolher um deles. Ah, eu quero comer sopa. Então, ninguém pensa em escolher os dois. Ah, eu quero comer sopa e pizza. Né?
mas matematicamente falando, esse ou abre a possibilidade de você escolher os dois. Tá? Falar pizza ou sopa é diferente de falar ou sopa ou pizza. Esse ou te dá a ideia dessa exclusão, né? Um ou outro. Agora, esse outro ou dá a ideia de soma, né? Sopa ou pizza, dá a ideia de união, desculpe, união, quando eu estou trabalhando com conjuntos. Agora, um exemplo bem tranquilinho de a gente entender, deixa eu colocar aqui um exemplo bem lúdico. Digamos que numa cidade, para você pagar meia entrada no cinema, você possa ser estudante, ok? Estudante aí de ensino médio, de graduação, pós-graduação, que seja, ou então ser menor de, por exemplo, 18 anos, tá certo? Aí a pessoa vai lá e paga meia no cinema. Então, vamos escrever isso aqui. Se a pessoa é estudante ou tem menos de 18 anos, então paga meia no cinema. Meia entrada. Ok? Paga meia entrada. Bom, e as pessoas que são estudantes e têm 15 anos, né, tem menos de 18 anos, ela vai pagar meia? Você vai falar, pô, Maurício, é claro que vai pagar meia, né? Mas repara que aqui ela satisfez as duas condições, né? Ela é estudante e também tem menos de 18 anos. Então repara que aqui eu também incluí o E, né? Reparou que eu usei o E aqui? Né? A pessoa é estudante e tem menos de 18 anos. Só que nesse caso aqui eu não estou te obrigando que seja os dois ao mesmo tempo. Tá? Vamos entender isso na tabela verdade. Vamos chamar ser estudante de A, menos de 18 anos, de B e pagar meia entrada de C. Então, eu estou te afirmando que A ou B implicam C. Ok? Então, vamos lá. A pessoa é estudante e ela também tem menos de 18 anos. Com certeza vai pagar meia. Ela pode chegar lá no cinema e só mostrar o RG. Ó, eu tenho aqui 15 anos, 16 anos. O cara nem vai perguntar se a pessoa é estudante ou não, porque ela já vai pagar meia. Ou então ela pode chegar com a carteirinha de estudante dela, o cara vai ver, a pessoa é estudante. Não vai nem olhar a idade, ok? Porque ela vai pagar meia. Agora, segundo cenário, a pessoa é estudante, mas ela não tem menos de 18 anos. Não sei, faz supletivo, ou então, sei lá, está na graduação, na pós-graduação. Se a pessoa chegar nesse cinema e apresentar a carteirinha de estudante, isso já vai ser suficiente para ela pagar meia, né? Então, a C também será verdadeira, né? Pagar a meia. Agora, e a pessoa que não estuda, mas ela tem menos de 18 anos? Ela também vai pagar meia no cinema, né? Ela vai chegar lá, e é claro que ela vai apresentar o RG, a pessoa vai ver, a pessoa tem aqui, não sei, 14 anos, 15 anos. Né? Não estuda, mas ele nem vai verificar isso na hora, né? Então ela vai pagar meia. Agora, último caso. Uma pessoa que não estuda, e além de não estudar, né, não tem menos de 18 anos, por exemplo, uma pessoa que já é formada e está só trabalhando e já tem 30 anos. Essa pessoa não vai pagar meia no cinema. Então, o que esse ou, no fim das contas, me diz, né? Esse ou me diz que, para que esse C seja verdadeiro, basta que uma das duas seja verdadeira. Tá? Não é obrigatório as duas serem verdadeiras ao mesmo tempo e também não é obrigatório que apenas uma delas seja verdadeira. Tá? Quando eu penso em notação de conjuntos, a gente pode pensar que o ou tem a ver com a união e o e tem a ver com a interseção. Tá? O ou, a união é só de A, só de B ou dos dois, e a interseção é de A e B ao mesmo tempo. Tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado com o ou. Te espero na próxima aula. Até lá.